Graça e paz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o pastor Jefferson Araújo. Se você é novo por aqui, eu quero pedir que você inscreva-se no canal, ative os sinos das notificações para você ser avisado pelo YouTube de cada conteúdo novo que eu postar por aqui semanalmente. Deixe o seu like, compartilhe com mais alguém que precisa também assistir a este vídeo. O nosso tema de hoje é um tema bastante curioso. Qualquer leitor das Escrituras Sagradas já se fez essa sincera pergunta: se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, por que nós precisamos buscar o conhecimento? E nós precisamos analisar o texto de Atos 17, verso 30, quando o apóstolo Paulo diz que Deus não levando em conta os tempos da ignorância. Nós precisamos analisar qual o sentido que Paulo queria dizer, qual o contexto que Paulo está usando aquele texto, para que a gente possa entender qual o sentido, o que o apóstolo Paulo ele tinha em mente quando ele disse ali em Atenas, no Areópago, que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, pois se de fato Deus não leva em conta os tempos da ignorância, este texto de Atos 17:30 parece chocar-se com outros textos das Escrituras, por exemplo, como 2 Pedro 3,18, que diz: antes crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ou então Oséias 6,3, que diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E aquela palavra para prossigamos ali no hebraico, a palavra radaf, significa perseguir, literalmente conheçamos e persigamos o conhecimento do Senhor, persistamos em conhecer a Deus, em adquirir conhecimento do Senhor. E se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, por que Oséias escreveu em Oséias 4,6 que o povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento? Que assim como aquelas pessoas rejeitaram o conhecimento de Deus, os seus filhos também seriam rejeitados. Eles seriam rejeitados para que não fossem sacerdotes diante do Senhor. Se Deus não leva em conta o tempo da ignorância, porque Isaías profetizou em Isaías 5,13 que o povo seria levado cativo por falta de conhecimento, por não conhecer a Deus. Nós entendemos por todos esses textos que a ignorância, ela é cobrada por Deus. A falta de conhecimento, ela é sim levada em conta por Deus. Mas por que Paulo disse em Atos 17:30 que Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Eu quero que você analise esse texto comigo, em Atos 17, verso 30. Nós iremos ler também o verso 31, para a gente entender em qual sentido Paulo disse aquilo, ok? Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Então, em primeiro lugar, você precisa entender que Paulo estava pregando aqui no Areópago. O Areópago ficava ali em Atenas, lá na Grécia. E quando Paulo estava pregando ali, ele fala sobre os tempos da ignorância, que Deus não levando em conta os tempos da ignorância, mas agora anunciava a todos que se arrependessem em todo lugar, a todos os homens. Paulo estava pregando dentro de um contexto idólatra, dentro de um contexto das pessoas que não conheciam a Deus e que viviam ignorantemente, sem o conhecimento de Deus. É tanto que no verso 23, o apóstolo Paulo disse o seguinte: porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Verso 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então, vocês podem observar aqui que aquele povo de Atenas não conheciam a Deus. Eles viviam na ignorância e era para eles que Paulo estava citando aquilo. Mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Então, você pode imaginar, mas se Deus estava anunciando através de Paulo que Deus não leva em conta os tempos da ignorância dentro de um contexto para pessoas que ainda não tinham ouvido o Evangelho, então os outros textos que dizem que o povo foi destruído por falta de conhecimento, que o povo seria levado cativo por falta de conhecimento, e nós entendemos que o conhecimento da verdade, ele é libertador, porque Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Portanto, quando nós conhecemos a verdade,
A verdade de Deus, ela nos liberta, mas, por outro lado, a ignorância, ela leva ao cativeiro, porque foi por conta da ignorância que o povo de Israel foi levado para o cativeiro. Mas você pode imaginar que esta questão que Deus cobra, ou seja, que Deus leva em conta o tempo da ignorância, é para quem já ouviu o Evangelho, para quem já teve a oportunidade de ser alcançado pelo Evangelho de Cristo, o Evangelho da graça de Deus, e não para aqueles que ainda não ouviram o Evangelho. Mas se isso fosse verdade, que Deus não leva em conta o tempo da ignorância para quem nunca ouviu o Evangelho, era só nunca pregar o Evangelho para essas pessoas, que aqui também surge aquela pergunta: será que quem nunca ouviu o Evangelho será salvo? Haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? As pessoas que vivem em terras distantes, em nações remotas, onde, por exemplo, o regime é totalitário, ele é comunista, ele não permite a entrada de pessoas para pregar o Evangelho, será que essas pessoas morrerem sem ouvir o Evangelho, será que elas serão salvas? É o mesmo contexto que nós estamos falando aqui, porque Paulo, ele disse que Deus não leva em conta o tempo da ignorância para um povo que nunca tinham ouvido o Evangelho. Mas só que observe que ignorância, ela não é sinônimo de inocência. Ignorância, eu repito, não quer dizer inocência, porque aqueles homens, eles eram gregos, como eu disse para vocês a princípio, e eles não conheciam a Deus, é tanto que a insígnia do altar que eles tinham lá para Deus era o Deus desconhecido, mas eles sabiam da existência de Deus. Eles estavam vivendo naquela ignorância porque eles quiseram viver, eles queriam viver naquela ignorância. Se eles buscassem conhecer mais sobre Deus, eles conheceriam sobre Deus, como a rainha de Sabá, que ouvindo falar da fama de Salomão de uma terra distante, ela veio a Jerusalém para provar a Salomão com enigmas acerca do nome do Senhor. Por que ela veio até Salomão? Porque lá na terra onde ela habitava, ela ouviu falar da fama de Salomão. Observe que aqui eles tinham um altar erigido ao Deus desconhecido, e este Deus desconhecido era o Deus que Paulo anunciava, é o Deus que nós servimos, o Criador dos céus e da terra. E eles já tinham ouvido então falar da existência desse Deus, eles sabiam da existência desse Deus, porém, eles não buscaram conhecer a Deus. É tanto que o mesmo apóstolo Paulo, quando ele vai falar aos romanos, tratando ali sobre salvação, sobre justificação pela graça e não pela lei, falando sobre salvação, sobre o plano salvífico de Deus para a humanidade, ele escreve que, embora nós saibamos que a palavra de Deus, ela é uma fonte de conhecimento, uma fonte de revelação sobre quem é Deus para nós, nós conhecemos quem é Deus, Deus se revela para nós dentro das Escrituras Sagradas. Por exemplo, quando nós lemos o livro de 1 Samuel, a Bíblia diz que Samuel já servia a Deus dentro do tabernáculo, desde muito novo, só que quando Deus chamou Samuel por 4 vezes, nas 3 primeiras vezes ele foi até Eli, e a Bíblia diz que ele ainda não conhecia o Senhor, porque o Senhor ainda não havia lhe manifestado a sua palavra. Então nós entendemos por ali que não há como nós termos um conhecimento genuíno, um conhecimento amplo de quem é Deus, se não for pela sua palavra. E quando nós dizemos isso, nós não queremos dizer que a Bíblia é a única fonte de revelação divina, pois Paulo, quando ele escreveu aos Romanos, ele disse que os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder e a sua divindade, claramente são vistas e entendidas pela obra da criação. Ou seja, a perfeição que há no universo, a sincronia que há no universo, a beleza da natureza, o universo, aponta para um Criador. Mostra que há um Criador por trás de tudo aquilo ali. E as pessoas, eles já têm um conhecimento prévio ou um conhecimento embrionário sobre Deus desde quando eles, ainda antes deles ouvirem o Evangelho, apenas olhando para a criação, para a obra da natureza, eles já conhecem que há um Deus Criador, que a Bíblia revela como o Deus de Israel, o Deus da Bíblia, o Deus que está por trás de tudo isso é o Deus da Bíblia. E desde criança, a criança ela já começa a olhar para os céus, a lua, o sol, as estrelas, todas as coisas, o mar, a praia, os rios, as cachoeiras, as matas, os animais, e eles começam a conhecer aquele conhecimento que eu disse aqui já embrionário, ou seja, um conhecimento que é bem limitado, mas um conhecimento que é suficiente para conhecer que há uma divindade por trás daquilo.
e eles não irem adorar a outros deuses. Foi o que Paulo disse em Romanos capítulo 1, verso 20. Acompanhe esse texto comigo. Porque os seus atributos invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. O verso 21 diz: portanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Então, nós observamos por estes textos o que o apóstolo Paulo disse. O que o apóstolo Paulo disse aqui é aquilo que eu já havia explicado para vocês anteriormente, que os atributos invisíveis de Deus, como o seu eterno poder, como a sua divindade, claramente se vê e se entende, ou seja, ali há já um conhecimento embrionário, ou um conhecimento inicial sobre a divindade, sobre o Deus Criador. E por isso que no verso 21 Paulo diz assim: e tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Como que eles conheceram a Deus se eles não ouviram ainda o Evangelho? Conheceram a Deus através da obra criada, através do conhecimento rudimentar. Eles acabaram conhecendo a Deus e não lhe glorificaram como Deus. Então, este é o primeiro elemento que o apóstolo Paulo apresenta aqui aos romanos, que já é suficiente para que as pessoas saibam que há um Criador e não adorem a outros deuses, a semelhança de homem corruptível, a semelhança de animais, de quadrúpedes, de aves e de répteis, como os deuses dos romanos, dos gregos e de outras nações. E o segundo elemento que Paulo aponta, que é suficiente juntamente com este conhecimento embrionário, é uma lei natural que já é escrita desde quando o homem é formado no ventre da sua mãe. Esta lei já é escrita dentro do seu coração, pois o conhecimento embrionário da natureza, da obra criada, aponta para Deus, e esta lei natural dentro deles aponta para a obediência ao padrão moral que eles vão seguir diante desse Deus. Acompanhe esse texto comigo em Romanos capítulo 2, a partir do verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem, presta atenção, naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Perceba que o apóstolo Paulo, ele fala aqui de uma lei natural. Mesmo aqueles que viveram antes da lei de Moisés, por exemplo, quando teve a lei de Moisés, lá dada por Deus a Moisés, ao povo de Israel, que serviria de um código de conduta moral para o seu povo, a Bíblia diz que Deus escreveu com seu próprio dedo os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra, aquilo que nós chamamos de decálogo, e outros mandamentos, outros estatutos, juízos, Deus mandou preceitos, Deus mandou Moisés escrever num livro e colocar ao lado da arca, as 2 tábuas dentro da arca da aliança, do concerto do Senhor. Mas perceba que antes de Moisés receber de Deus essa lei, já havia uma lei escrita naturalmente, intrínseca à alma de cada ser humano dentro dos seus corações, que já é o suficiente para que eles não roubem, para que eles não matem, para que eles não adulterem, para que eles não vivam longe dos caminhos do Senhor, juntamente com este conhecimento embrionário através da obra da natureza. Por isso que aquelas pessoas que viveram antes da lei, se elas seguiram esta lei natural e elas não adoraram outros deuses daquelas nações, elas receberam sim a salvação. Elas serão julgadas pelo conhecimento de Deus através da natureza e a obediência a Deus através desta lei natural. Já aqueles que viveram durante a época da lei, é o que Paulo está dizendo aqui, existem 3 tipos de lei,
existem 3 tipos de lei. Existe a lei natural, existe a lei de Moisés, existe a lei da graça, a lei de Cristo. Referindo-se ainda a esta lei natural, por exemplo, Abraão, lá em Gênesis 26, verso 5, o próprio Deus deu testemunho de Abraão ao seu filho Isaque, após a morte de Abraão, pedindo ali para que Isaque não saísse ali da terra de Gerar, mas que peregrinasse ali e não descesse ao Egito. Deus disse para Isaque: porque Abraão ouviu a minha voz e os meus mandamentos, as minhas leis, os meus preceitos e os meus estatutos. Gênesis 26, verso 5. Ora, qual lei que Abraão guardou? Quais mandamentos que Abraão guardou? Quais estatutos que Abraão guardou, se a lei dada por Deus a Moisés veio mais de 400 anos depois? Se a lei dada por Deus a Moisés veio centenas de anos depois? Só de cativeiro lá no Egito foram 430 anos. E antes do povo de Israel descer ao Egito, com Israel e mais algumas pessoas da sua casa, mais algumas almas da sua casa, ainda Abraão teve que morrer, aí veio a vez de Isaque, aí Isaque gerou a Jacó e Esaú, e quando Israel ou Jacó já estava velho, que desceu ao Egito quando José era governador, e dali, 430 anos depois, o povo foi tirado por Moisés e levado por Deus ao Monte Sinai, onde Deus deu a lei através de Moisés. Mas quais leis Abraão guardou? Esta lei natural que já havia dentro do coração de cada ser humano, inclusive de Abraão. Portanto, como eu disse a princípio aqui, eu já disse aqui no vídeo, ignorância não significa inocência. O fato daquelas pessoas estarem na ignorância é porque elas quiseram estar na ignorância. Perceba que eu falei aqui, mostrei para vocês que o conhecimento embrionário através da obra da criação e da lei natural, ou seja, aquele povo ali de Atenas, como os outros povos de outras nações da nossa época que ainda não ouviram o Evangelho, que vivem em lugares isolados, eles não são inocentes diante de Deus, e Deus não pode tomar o inocente por culpado nem o culpado por inocente. A Bíblia diz lá em Romanos, capítulo 1, no texto que eu li para vocês, que eles são inexcusáveis diante de Deus, ou seja, eles não são inocentes diante de Deus, porque eles estão lá vivendo na idolatria deles, adorando aos deuses que eles criaram, a semelhança de aves, de animais, de quadrúpedes, etc., porque eles querem, porque eles não se atentaram ao conhecimento embrionário de Deus através da natureza e nem buscaram guardar a lei natural que já está dentro de seus corações. Por isso, ignorância não é sinônimo de inocência. Então, o que é que Paulo queria dizer com isso? Eu acabei de falar aqui que eles viveram na ignorância porque eles quiseram viver na ignorância. Por exemplo, como eles eram gregos, a Bíblia diz que outros gregos já tinham o costume de subir a Jerusalém para poder adorar, ou seja, para poder adorar o Deus de Israel. Inclusive, na época, nos tempos de Jesus, e no tempo ali que Jesus seria entregue, seria morto por nossos pecados, a Bíblia diz que alguns gregos desejaram ver a Jesus e procuraram Filipe e disseram que queriam ver a Jesus. João 12, verso 20. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Estes, pois, dirigiram-se a Filipe, que era de Betsaida da Galileia, e rogaram-lhe, dizendo: Senhor, queríamos ver a Jesus. Então percebam que mesmo aqueles homens, sendo gregos, sendo de outras nações, a Bíblia não diz que os israelitas foram pregar lá na Grécia, nem os discípulos de Jesus foram pregar lá. Só que eles subiram a adorar lá em Jerusalém. Por que eles subiram para adorar lá em Jerusalém? Porque aquele Deus que para eles era desconhecido, no sentido de não ter um conhecimento amplo de Deus, mas já tinham aquele conhecimento principal, aquele conhecimento primário que eu já expliquei aqui para vocês, para não ser aqui redundante, então significa que eles quiseram subir para descobrir mais sobre este Deus. Por isso que eu disse para vocês que eles estavam vivendo na ignorância, eles não conheciam mais sobre esse Deus e viviam naquela idolatria, de maneira que eles tinham vários e vários deuses ali, vários santuários espalhados pela cidade, que Paulo, quando viu, a Bíblia diz que Paulo comoveu-se em seu espírito e ficou perturbado quando ele viu que eles estavam tão entregues à idolatria, e começou a pregar na ágora, ou seja, na praça de baixo, anunciando a Jesus e a ressurreição. E quando eles ouviram Paulo pregar, eles levaram Paulo até ao Areópago para que Paulo explicasse o que era aquilo que ele estava falando, que doutrina nova era aquela, que deuses estranhos
eram aqueles que Paulo, segundo eles, estava anunciando. E o que acontece é que Deus deixou por um tempo, como a Bíblia fala, Deus deixou por um tempo que eles vivessem naquela ignorância, que Ele deixou-os viverem conforme eles quiseram viver, até que Ele foi e trouxe o Filho Jesus Cristo dele, Ele enviou o seu Filho para que morresse por todos, para dar uma nova oportunidade para as pessoas. Perceba que Paulo e Barnabé disseram para aquelas pessoas, quando quiseram adorá-los, quando eles estavam pregando o Evangelho, em Atos 14, versículo de número 18, o qual, nos tempos passados, significa nos tempos da ignorância, deixou andar todos os povos em seus próprios caminhos, ou seja, deixou-os viver conforme a ignorância que eles quiseram viver. Contudo, não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria o vosso coração. Dizendo isto, com dificuldade, impediram que as multidões lhe sacrificassem. Perceba aqui que Paulo e Barnabé estavam deixando claro que Deus havia deixado-os viver conforme o que eles quiseram viver, conforme a ignorância que eles escolheram viver. Deixe bem claro isso aqui. Conforme a ignorância que eles quiseram viver. Só que em nenhum momento daquele tempo da ignorância que Deus deixou-os viver conforme os seus suas próprias vontades, Deus deixou de dar testemunho de si mesmo, beneficiando eles lá do céu, dando chuvas e tempos frutíferos, ou seja, eles estavam vivendo naquela ignorância porque eles queriam, porque Deus sempre deixou claro que Ele existia e que deveria ser adorado, mas eles adoravam outros deuses. É tanto que eles quiseram até adorar a Paulo e a Barnabé, dizendo que Júpiter tinha descido do céu, Júpiter tinha se encarnado através daqueles dois homens e queriam sacrificar bois ali para eles. E agora, lá em Atos 17, verso 30, Paulo diz que Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, mas agora anunciam a todos os homens que se arrependam. Eles estavam sendo convidados a se arrependerem, porque eles estavam porque eles eram culpados diante de Deus, eles não eram inocentes diante de Deus. Então, quando Paulo disse ali que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas agora anuncia a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porque um dia vai haver um juízo através de Jesus, que Paulo falou, o varão, que eles se arrependem, é porque, na verdade, eles precisam se arrepender do pecado que eles estão vivendo. Senão, não faria sentido Jesus dizer, ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Para que pregar o Evangelho a toda criatura, se essas pessoas que nunca ouviram o Evangelho, ou seja, que estão na ignorância, elas já estão salvas por estarem na ignorância? Percebe? Então, na verdade, o que Paulo estava dizendo é que Deus, dando mais uma oportunidade, Deus, na sua infinita misericórdia, na expressão máxima do seu amor, através de Jesus Cristo, deu mais uma oportunidade para que estes homens que escolheram viver na ignorância crescem no seu Filho Jesus e que fossem salvos. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Não significa que a pessoa que quer viver na ignorância, ela está inocente diante de Deus. Por isso, quem não ouviu o Evangelho, ele não vai ser salvo por não ouvir o Evangelho. Porque se ele está salvo por não ouvir, nunca ter ouvido o Evangelho por estar na ignorância, no momento que a gente vai lá e prega o Evangelho para esta pessoa, se ela vai ter duas opções, crer ou não crer. Se ela não crer, ela agora vai estar condenada, sendo que antes dela ouvir o Evangelho, ela estava salva, não haveria necessidade dela ouvir o Evangelho, já que ela estaria salva. Por isso que a resposta desta pergunta, haverá salvação para quem nunca ouviu o Evangelho? Não. Deus não leva em conta os tempos da ignorância? Sim, Deus leva sim. Ignorância não é inocência. Porém, Paulo quis dizer no sentido que Deus deu mais uma oportunidade para aqueles que escolheram viver na ignorância de serem salvos através de Jesus Cristo. Mas quem nunca ouviu o Evangelho precisa ouvir o Evangelho para ser salvo. Se ele não ouvir o Evangelho, ele não será salvo, porque em Atos capítulo 4, verso 12, os apóstolos disseram isso aqui, ó: e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus é o único caminho
para a salvação, ele é o único meio para a salvação. Não existe salvação fora de Jesus. Portanto, quando Deus dá mais uma oportunidade para estes povos que estão vivendo, para todos os povos que estavam vivendo segundo os seus próprios entendimentos, segundo os seus próprios pensamentos, segundo os seus próprios propósitos, ele está deixando claro: eu estou dando mais uma oportunidade, mas se não crer no meu Filho, não vai ter como ser salvo. Por isso a importância de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Mas aí surge outra pergunta: e se a igreja não cumpre integralmente este imperativo de Cristo, ir de pregar o Evangelho a toda criatura, e eles não ouviram o Evangelho? O que é que acontece? Eles não são inocentes por nunca terem ouvido o Evangelho, mas sim, a igreja tem esta obrigação de levar o Evangelho a todos. Mas o mesmo Jesus que disse ide para a igreja, disse vinde aos pecadores. Jesus disse para a igreja: ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas Jesus disse para os pecadores: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Se a igreja deixa de cumprir integralmente, de cumprir na íntegra esta missão, a igreja vai ganhar menos galardões, mas isso não vai implicar em salvação, porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. A Bíblia não diz quem pregar o Evangelho será salvo, mas quem crer e for batizado será salvo. Lógico que para crer no Evangelho a gente precisa pregar, mas a igreja prega o Evangelho. Agora, a questão dela cumprir na íntegra, de não levar para estes povos que vivem lá em lugares remotos, a igreja vai ganhar menos galardões, a igreja não vai deixar de ser salva por isso, senão a salvação estaria condicionada a pregar ou não o Evangelho, como alguns religiosos pensam. Já por outro lado, para os pecadores que não cumprirem o vinde, isso vai implicar em salvação para eles. Eles não serão salvos porque eles não cumpriram o vinde. É tanto que, como eu citei aqui o exemplo da rainha de Sabá, Jesus citou o exemplo dela em Mateus 12:40, dizendo que a rainha de Sabá se levantará no dia do juízo e condenará a geração que não creu em Jesus. Por quê? Porque ela, ouvindo falar da fama de Salomão, em uma terra longínqua, ela saiu e veio até Israel para ouvir falar de Deus, para ouvir Salomão falar de Deus, e ali estava quem era maior que Salomão, ou seja, ali estava Cristo. Aí você pode se perguntar novamente: mas só que ela ouviu, pastor, ela ouviu falar da fama de Salomão. Pois aí que nós entramos nessa última parte e fechamos este vídeo. Sim, para poder esta pessoa se mover do seu lugar e vir até a igreja, algo tem que despertá-la. E foi o que aconteceu, por exemplo, com Cornélio, porque a questão de Cornélio, ela traz aqui muita explicação para nós, porque talvez outra pergunta tenha na sua mente: se a pessoa que nunca ouviu o Evangelho, vive hoje no tempo da graça, no tempo do Evangelho, ela morreu sem nunca ter ouvido o Evangelho, mas ela, digamos que ela não adorou outros deuses, pelo conhecimento embrionário de Deus, ela glorificou a Deus, ela não glorificou outros deuses. Ela guardou esta lei natural, ela não se afastou, ela não praticou idolatria, não praticou mentiras, roubos, assassinatos e etc. Ela será salva porque ela, segundo o texto lá de Romanos, ela não vai se encaixar naquele povo que não glorificou a Deus, tendo conhecimento embrionário de Deus e tendo a lei natural como um paradigma para eles. E aí, o que é que acontece? Ela será salva se ela morrer sem ouvir o Evangelho, mas se ela não tiver adorado outros deuses e tiver guardado a lei natural? Não, novamente a resposta, porque, como eu já disse aqui, é só você voltar o vídeo aí, quando Deus deu uma nova oportunidade de salvação, Ele deixou claro que é só através de confessar a Cristo, é através de Cristo, e a fé em Cristo vem por ouvir a pregação da palavra. Ok? É por isso, novamente, que a igreja precisa pregar o Evangelho. Agora, perceba que é possível sim isto. Alguém lá que nunca ouviu o Evangelho está já servindo a Deus. Cornélio é um exemplo disso. Atos capítulo 10 diz que Cornélio servia a Deus, ele temia a Deus. Ele dava contínua esmolas e fazia contínuas orações a Deus. E o anjo apareceu a Cornélio dizendo: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória de Deus, têm subido diante de Deus para a sua memória. Mas mesmo assim o anjo falou assim: vai lá e procura Pedro, para que Pedro te pregue o Evangelho. Observe que o fato de Cornélio já estar servindo a Deus no tempo da graça, depois da morte de Cristo, não lhe garantia a salvação.
ele precisou ouvir o evangelho através da igreja, ou seja, através de Pedro, que era um membro da igreja. Percebe isso aqui? Agora, perceba também que Deus tratou de despertar Cornélio para procurar a igreja, para procurar o Pedro. E é bom também falar que os Cornélios, eles são as exceções, a maioria estão vivendo deliberadamente na ignorância longe de Deus. Já os Cornélios que tem por aí, por estas nações, espalhadas por estas nações que nunca ouviram o Evangelho, que já estão servindo a Deus, eles são exceções. E Deus não deixará o Cornélio morrer sem antes ouvir, ou melhor, sem antes lhe despertar para procurar a igreja, se a igreja não já tiver ido até a ele. E não só os Cornélios Deus vai despertar para procurar a igreja, Deus também vai despertar os Saulos. Quem que Saulo representa ali? Saulo representa as pessoas que estão servindo a Deus, ou melhor, que estão em outras religiões, pensando que elas estão fazendo o que é certo, ou seja, na sinceridade dos seus corações, na ignorância delas, elas estão achando que estão fazendo o que é certo. Por exemplo, Jesus tinha dito lá para os seus discípulos, antes da sua morte, em João 16, verso 1, que muitos entregariam eles às sinagogas, matariam-os, pensando estar prestando culto a Deus. É o caso de Saulo. Ele mesmo disse que ele fazia isso no extremo zelo que ele tinha pela lei dos fariseus, pela lei judaica, pelo judaísmo. Ele se excedia aos jovens da sua idade, ele era muito zeloso da lei e pela tradição dos seus pais, e por isso ele perseguiu a igreja, ele achava que ele estava prestando culto a Deus. E quantos relatos a gente não ouve aí na internet de pessoas, por exemplo, muçulmanas, que tiveram visões com Cristo, e a partir disso aí eles se voltaram para Cristo, eles se voltaram para o Evangelho através destas visões. Quantos e quantos testemunhos a gente não já ouviu? É o mesmo caso de Saulo, porque ele só se rendeu a Deus a partir da visão que ele teve com Jesus. Mas é importante falar que nem Jesus e nem o anjo que apareceu a Cornélio pregaram o Evangelho para Cornélio e nem para Saulo, porque seria muito fácil, o próprio Jesus poderia aparecer lá a estas pessoas e pregar o Evangelho, ou os anjos, enviar os anjos. Mas os anjos, eles não pregam o Evangelho porque esta ordem, nem Jesus prega o Evangelho hoje, porque esta ordem foi dada à igreja. É tanto que lá em Apocalipse 14, verso 6, os anjos pregarão o Evangelho sobrevoando sobre os céus, só que nesta época a igreja não vai estar mais aqui na terra, por isso que eles vão pregar. E o próprio Jesus, se pregasse o Evangelho ali a Saulo, ele estaria quebrando um princípio que ele tinha, ou ele estaria quebrando os seus próprios princípios, porque ele mandou a igreja pregar e agora mesmo ele estaria pregando. Observe que ele só disse a Saulo que era para ele entrar em Damasco, e lá seria dito a ele o que deveria fazer. Para pregar o Evangelho, ele chamou o Ananias, que era da igreja, e disse para Ananias ir até a Saulo, orar por ele, porque ele já tinha Saulo já tinha visto Ananias chegando, orando sobre ele, para que ele pudesse enxergar, porque ele estava 3 dias sem enxergar, sem comer e sem beber, ele estava jejuando e orando. E quando Ananias chega lá, ele já chega chamando irmão Saulo, é por isso que alguns pensam que ele já tinha se convertido desde quando ele se encontrou com Cristo. Mas Ananias chega lá dizendo irmão Saulo, foi depois da exortação, foi depois da correção que ele recebeu de Cristo, dizendo: Senhor, muito tenho ouvido sobre este homem, os males que ele tem feito à igreja e tal. E Jesus disse: vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. E quando Ananias chegou lá, orou sobre ele para que ele enxergasse e depois anunciou a ele o projeto que Cristo tinha para a vida dele, o projeto de salvação e de ele levar o Evangelho para outras pessoas, e convidou a ele para que ele se levantasse e fosse batizado lavando os seus pecados, ou seja, quem era ali era a pregação do Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo, ou seja, Ananias pregou ali para ele o Evangelho, para ele se arrepender de seus pecados e, como prova disso, ele ser batizado. Veja o texto comigo de Atos 22, versículo de número 12. E um certo Ananias, varão piedoso, conforme a lei que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora o vi. E ele disse: o Deus de nossos pais, de antemão, te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouça a voz da sua boca, no caso Jesus, porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. E agora, por que te detens?
levanta-te e seja batizado e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Isso aqui era a pregação do Evangelho, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e aquele que invoca o nome do Senhor precisa ser batizado, comprovando que ele creu, que ele realmente invocou o nome do Senhor. Então isso aqui era a pregação do Evangelho. Jesus não pregou o Evangelho para salvo, ok? Então eu já falei aqui que os Cornélios não vão morrer antes de ter um despertamento para procurar a igreja. Os Saulos que estão nessas outras religiões, dessas outras nações, pensando que estão fazendo algo certo, na sinceridade de seus corações, serão despertados. E as rainhas de Sabá também serão despertadas, ou seja, pessoas que estão em outras nações, que estão em terras longínquas, mas que Deus vai dar a eles visões de anjos, ou vai dar a elas ou visões de anjos, como deu a Cornélio, para procurar a igreja, ou o próprio Jesus, quem sabe, vai aparecer a eles em sonhos ou em visões, para demonstrar para eles que eles precisam procurar a igreja para ouvir o Evangelho, ou seja, para eles cumprir o vinde. Se eles não cumprirem este vinde, não haverá salvação para eles, ok? Portanto, encerrando o nosso vídeo, Deus leva sim em conta o tempo da ignorância. A ignorância, ela não é símbolo ou sinal de inocência. A pessoa vive na ignorância só se ela quiser viver na ignorância, mas Paulo estava dizendo que Deus estava dando uma nova oportunidade para essas pessoas que quiserem viver na ignorância de serem salvas mediante crer no sacrifício de seu Filho. E sem crer em Jesus, não há como ser salvo. Se a pessoa morrer sem nunca ter ouvido o Evangelho, a igreja não cumprir na íntegra esta ordenança de Cristo, a igreja ganhará menos galardões, mas os pecadores que serão despertados, Deus na sua infinita misericórdia vai despertá-los, porque a Bíblia diz que Deus quer que todos se arrependam. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes que se arrependam, que se convertam. Então Deus vai fazer sim com que estas pessoas, como os exemplos que eu citei aqui para vocês, saibam, sejam conscientizadas que têm que procurar a igreja para ouvir falar de Jesus, para que possam ouvir a pregação do Evangelho e elas tomarem a decisão de crerem ou não crerem no Evangelho. Então elas serão conscientizadas antes da sua morte, elas não morrerão como inocentes ou como se fosse uma injustiça de Deus delas serem condenadas por nunca terem ouvido o Evangelho, ok? Que Deus te abençoe e até ao próximo vídeo.